Eu queria um podcast só para eu te contar o que a gente passou no primeiro e segundo ano de contabilidade. Porque quando a gente abriu a Sanat lá atrás, a gente recebeu mensagens desses barões da contabilidade. Não só isso é fogo de palha que vocês estão fazendo. Vocês estão vendendo contabilidade. A gente foi denunciado para o CRC no mínimo umas 10 vezes, para o CRC de Minas Gerais, no mínimo. Porque eles falavam que a nossa venda era agressiva. E aí, obviamente que a gente lia o estatuto do CRC e a gente mostrava para todo mundo. Falou, e é muito claro, o que o CRC fala? Eu não posso falar mal do meu coleguinha. Eu não posso entrar numa empresa e falar assim, o meu serviço resolve isso e do meu coleguinha não resolve. Então eu não posso denegrir o meu amigo. Isso aí. Agora, o comercial, esquece. Você pode fazer, caveira, você faz o que você quiser, você vai divulgar. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje identidade visual nova, com um convidado super especial, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que, sabe, é um baita vendedor e tá fazendo diferença hoje dentro da empresa de contabilidade dele. E ele vai contar um pouquinho da história, que é para você que está do outro lado se inspirar e ver que hoje todo mundo consegue ser feliz na contabilidade, prosperar na contabilidade, tem um processo. E eu tô aqui com o Manuel, da Sanat Contabilidade, e ele vai contar um pouquinho da história dele. Manuel, primeiro, obrigada. Eu sei que você veio de longe, eu sei que você teve já compromisso aqui. Sim, sim. E você aceitou o meu convite. Obrigada por estar aqui. E melhor do que eu falar de você, eu quero quem é o Manuel, por que o Manuel entrou na contabilidade. Me conta um pouquinho da sua história. Marta, prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite que foi feito e você é recíproco. Eu gosto muito de você, do seu posicionamento, do conhecimento que você tem e que você agrega pra gente. Obrigada. Né? Principalmente eu como cliente do DPG. Então Obrigada. eu sugo tudo que você consegue nos oferecer na sua habilidade de venda e de marketing. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E me conta, quem é o Manuel? Me conta quem é o Manuel, por que o Manuel entrou na contabilidade? Me conta um pouquinho. Eu já conheço a história dele, que é muito legal, gente, muito legal, mas ele vai contar aí pra vocês. Eu acredito que eu fui um pouco na contramão da contabilidade. Sim. Então, a Sanat Contabilidade tem faz 7 anos de escritório e não é a minha primeira formação, então não era contador, nunca passou pela minha cabeça ser contador. Eu venho de tecnologia. Minha primeira faculdade foi Sistema de Informação, formei e fui ser analista de sistema, trabalhava com engenharia de software, mas sempre voltado na parte comercial. Trabalho desde os meus 9 anos de idade e nunca exerci outra função a não ser vendedor. Eu sou vendedor literalmente. Então, quando me perguntam, o que você faz? Eu sou vendedor. E hoje eu estou vendendo contabilidade. Há 6 anos a Sanat. Formei, fui para a área de tecnologia e trabalhava numa empresa que era uma empresa que desenvolvia sistemas para supermercado. Para desenvolver sistema para supermercado, você precisa entender de contabilidade. Sim. Tem que fazer as apurações, os fechamentos, os SPEDs, integras. Então, eu acompanhei esse processo de implantação, de nota fiscal. E aí eu precisava estudar contabilidade para eu conseguir vender para os meus clientes. Então, eu precisava, muito das vezes, vender para os contadores dos meus clientes. Apaixonei pela contabilidade em si e vida que segue. Até que eu cheguei numa multinacional, isso em 2017, 2018, também trabalhando na parte comercial, mas relacionado ao desenvolvimento do produto e tinha envolvimento com contabilidade também. Chegou um momento que já não fazia mais sentido eu estar nessa empresa. Eu morava em Belo Horizonte, morava sozinho e aquele momento que você fala assim, acho que eu vou dar uma virada na vida aqui, não tá tão legal assim. Eu tive um gestor lá que me ensinou muito do que eu sei. Parte disso foi graças a ele, e ele era uma pessoa complicada de relacionamento em si, e aí naquele momento eu falei assim, acho que eu vou seguir a minha jornada. E não existia contabilidade até então. E aí eu comecei a prestar consultorias em empresas. Que consultoria era essa? Eu tinha conhecimento de tecnologia e de contabilidade. Então eu chegava num supermercado, falava assim, eu vou te ajudar a implantar o sistema que você não usa. Normalmente as empresas usam 10, 20, 30% do sistema. Sim. Eu tinha conhecimento de tecnologia e de contabilidade, eu chegava, entrava e falava assim, vamos fazer isso aqui acontecer. Certo. Qual que era a minha primeira barreira? A contabilidade. Eu chamava o contador e falava assim, a gente vai passar por um processo de implantação agora e eu entendo que
vocês precisam estar junto com a gente. E aí, Marta, eu tinha problema com todos os contadores. Por quê? Eu chegava num supermercado, por exemplo, que estava no Simples Nacional, com um faturamento de 200, 300 mil reais, e sem ser contador, eu olhava aquela situação e falava assim, gente, esse cara está no regime tributário errado. Aí eu chamava a contabilidade e falava assim, olha, eu estou aqui como consultor, mas eu entendo que faz sentido o lucro real para essa empresa. Então, eu fazia um planejamento tributário sem fazer planejamento tributário. Sim. E aí o contador falava assim, ó, você é só um consultor, e eu era muito novo na época também, fica na sua que o contador sou eu. Quem cuida aqui sou eu. Quem cuida aqui sou eu. E aí eu falava, não faz sentido. Essa empresa está jogando no lixo uma quantidade exorbitante, tirando do caixa. E muitas vezes eu falava com o dono da empresa. Eu falava, cara, conversa com outra contabilidade, chama um outro contador e faz um planejamento tributário. E muitas dessas vezes tinha uma troca de contabilidade, porque o empresário descobria que ele estava pagando um valor a maior de impostos ali. Nesse momento eu enxerguei um oceano azul. Só que ainda não existia contabilidade. Eu voltei para minha cidade, eu sou de Sete Lagoas, fico do lado de Belo Horizonte. Voltei como consultor. E olha para você ver, eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito que é Deus que vai colocando os caminhos. Eu tinha um amigo que tinha entrado na faculdade comigo de tecnologia, que é o Everson, que é meu sócio hoje. E o Everson não conseguiu seguir na faculdade de tecnologia. Ele ficou 6 meses e falou, isso não é para mim, eu vou para ciências contábeis. Ele formou, foi trabalhar em empresas, foi trabalhar em escritório. E aí a gente reencontrou nessa volta minha para a minha cidade. E olha como que a gente reencontrou. Ele tinha um projeto de sair do escritório que ele estava, empreender e abrir uma contabilidade. Só que ele não tem habilidade nenhuma na parte comercial. Ele é extremamente técnico e muito bom, por sinal, com a parte técnica mesmo, do bastidor ali. E aí ele contou desse projeto para um amigo nosso em comum, que foi o meu primeiro gestor, que eu tinha trabalhado lá atrás. Falou, eu queria abrir um escritório de contabilidade. E aí, esse nosso amigo, por entender o perfil dele, falou assim, nossa, eu acho muito legal. Eu acho que você ia precisar de alguém para fazer essa parte comercial, essa junção. E ele, não, de fato, eu precisava de alguém. Ele falou assim, por que você não procura o Neto? Eles me chamam de Neto lá. Por que você não procura o Neto? Aí ele falou assim, é verdade, tá, vou procurar ele e tal. E não me procurou nesse momento. E aí ele foi e falou com uma outra pessoa que não tinha vínculo nenhum com esse primeiro contato. Falou assim, eu queria abrir um escritório de contabilidade e tal. E aí a pessoa também, conhecendo ele, falou assim, muito legal, mas eu acho que você vai ter problema com essa parte comercial. Por que você não procura alguém de comercial? Você lembra do Neto? Por que você não procura o Neto? 2 pessoas falaram de mim com ele. E aí ele mandou uma mensagem e falou, eu falei com 2 pessoas que eu quero abrir um escritório e as 2 mandaram te procurar. Eu falei assim, eu te atendo, mas como consultor comercial. Eu vou aí e monto o seu time comercial. Ele falou assim, não, maravilha, vem cá. Aí a gente combinou um dia, foi tomar um café, sentamos. Com 30 minutos ele me explicou que ele queria. E, de fato, ele não tinha um perfil comercial. Eu falei assim, não, beleza, eu vou ser seu consultor, então eu vou montar o seu time comercial. Eu não entendia que contabilidade era mandar a guia do Simples. Nunca entendi. Mesmo não sendo contador na época. E aí eu falei com ele. Falei, tem um detalhe só. Nada que eu faça como comercial dentro do escritório que você quer abrir funciona se você não tiver uma entrega diferenciada. Se você for mais um contador, o que vai acontecer é, seu time vai vender, vai dar 6 meses e você vai perder seu cliente. Porque você não vai ter essa recorrência. E o mercado contábil mudou muito, Marta. Você é prova disso. Nos últimos 10 anos foi transformado. Meu Deus do céu. Aquela fidelidade do cliente, mesmo não satisfeito, permanecer no escritório, não existe mais. Exato. Hoje, lá na Sanad, a gente tem clientes que têm 70 anos de empresa e estava 50 anos no mesmo contador e hoje está com a gente, que tem 6 anos de escritório. E aí, nesse momento, eu falei com ele, eu topo. Só que eu topo se a gente fizer esse projeto em si. E aí a gente desenhou um projeto de contabilidade. Isso lá atrás, em 2017, 2018. Que já era uma contabilidade que usava muito tecnologia, que já não tinha papel, que já não tinha motoboy, que já tinha uma proximidade muito mais próxima. Antes da palavra contador consultivo virar moda, mas era mais ou menos isso que a gente tinha pensado lá atrás. E ele embarcou e falou assim, bora. Eu fui embora para minha casa, cheguei na minha casa e falei assim, eu não vou ser consultor desse cara, não. Eu não quero ser consultor disso, não. Eu quero ser sócio dessa contabilidade. Porque eu sei fazer, eu tenho conhecimento. A habilidade de vendas, né, que a vida proporcionou por onde eu passei. Eu quero
o escritório em si. Sim. E aí, mandei uma mensagem para ele, falou, vamos começar de novo. A gente conversou de novo e falou assim, ó, a proposta vamos fazer junto, vamos ser sócio. Ele topou absurdamente no mesmo instante, né? Ele não é besta? Ele topou no mesmo instante e a gente começa o projeto Sanat. E aí, nesse momento, que eu fui para a faculdade. Muita gente nem sabe disso. Então, os primeiros 4 anos da contabilidade, até porque eu não sou o responsável técnico da contabilidade, tem o Everson, que sempre foi o responsável, e eu acredito que sempre vai ser o responsável, Sim. até porque ele cuida da operação, e isso é muito... E existe essa divisão lá. Sim. Eu tinha conhecimento, mas não tinha a formação. Mas fui para a faculdade, me formei em ciências contábeis, e foi assim que eu cheguei na contabilidade em si. Show de bola. São 7 anos aí nessa jornada. E olha que interessante, gente. Ele é vendedor nato. O Manuel é um baita vendedor. E é muito bom quando a gente encontra contadores que são vendedores. Só que ele fez o caminho inverso, né? Ele veio do comercial, de empresa de tecnologia, viu ali um gap e resolveu empreender na contabilidade. Eu já estou com contadores, Manuel, já tem 20 anos. A gente começou em 2004 com contadores. Então, eu vi toda essa transformação da contabilidade. Você está com o escritório aí já tem 7 anos. Você está nesse movimento aí já tem mais de 10, porque você já via tudo isso. O que você percebe em relação ao que era, como está hoje e qual é o futuro disso? Porque o que acontece hoje? Manuel, clientes que nem você, vendedores, tá? E, gente, presta atenção, e eles mesmos reconhecem isso, não estou desprezando ninguém. É muito raro encontrar, porque geralmente o que acontece? O cara é contador dentro do escritório, de uma empresa, ele é técnico porque ele ama aquela profissão, aí ele faz assim, resolve empreender. Aí ele vai empreender como sendo um técnico. Então, até quem leu aquele livro O Mito do Empreendedor, vê que fala muito sobre isso, que a pessoa é técnica e não consegue avançar porque não tem habilidade de vendas. O que a gente vê mais as pessoas reclamando não consigo vender. Você foi ao inverso disso. Olhando para esse cenário todo, como que foi essa transição para você olhando todo esse passado, como que está hoje e o futuro da contabilidade? Como que você enxerga isso? Vamos lá, agora a gente começa a parte do Marta Sincera. E tem que ser transparente, Vou ser transparente. Eu falo isso para todo mundo que está começando a empreender na contabilidade. A gente não tem concorrência. A concorrência é muito ruim. Por quê? A faculdade de ciências contábeis não forma vendedor. Certo. Ela forma contador. E a grande maioria das pessoas que tem perfil de contador, ela tem dificuldade com a parte comercial. E as pessoas não entendem que elas precisam preocupar com a venda. Não entendem. Então, ela sai, quer empreender, e ela abre um escritório e fala assim, agora eu preciso vender. E tem uma discrepância gigantesca entre eu te vender esse telefone, que é um produto, e eu vou te mostrar e falar assim, ele tem uma capinha verde, ele tem 3 câmeras, para uma venda consultiva. É discrepante. É muito diferente. O contador ele não tem essa habilidade. O que acontecia no passado? A gente tinha uma quantidade menor de escritórios, principalmente no interior. Né? A gente tinha um nível de dificuldade maior de entrar no mercado em si. As pessoas tinham medo do empreendedorismo, elas não eram incentivadas. Então, tinha os barões ali que dominavam a contabilidade. Né? A forma de você entrar no mercado contábil era trabalhando para eles. Isso. E eles não se preocupavam, porque os clientes chegavam. Marta, eu queria um podcast só para eu te contar o que a gente passou no primeiro e segundo ano de contabilidade. Porque quando a gente abriu a Sanat lá atrás, a gente recebeu mensagens desses barões da contabilidade. Falando só, isso é fogo de palha. O que vocês estão fazendo? Vocês estão vendendo contabilidade? A gente foi denunciado para o CRC, no mínimo umas 10 vezes, para o CRC de Minas Gerais, no mínimo. Porque eles falavam que a nossa venda era agressiva. E aí, obviamente que a gente lia o estatuto do CRC e a gente mostrava para todo mundo. Falou, e é muito claro, o que o CRC fala? Eu não posso falar mal do meu coleguinha. Eu não posso entrar numa empresa e falar assim, o meu serviço resolve isso, o do meu coleguinha não resolve. Então, eu não posso denegrir o meu amigo. Isso aí. Agora, o comercial, esquece. Você faca na caveira, você faz o que você quiser, você vai divulgar. Né? Isso daí. E as contabilidades não tinham essa preocupação. O que aconteceu? Veio a tecnologia, veio a informação, vieram esses caras que ajudaram a revolucionar o mercado. Então, essa galera que Pedro Neri, eles ajudaram muito, porque eles levaram informação e eles potencializaram e deram
força para quem não tinha força. Fala, cara, você consegue abrir seu escritório de dentro do seu quarto. E aí começou a ter uma concorrência muito grande. E esse pessoal começou a perder cliente, né? Então, por exemplo, todas as vezes... A Sanat não tem só cliente que abriu o CNPJ. A nossa, lá atrás, a gente pegou muitos clientes que eram de outro escritório. E a gente continua pegando esses clientes que eram de outro escritório. E a gente recebeu ligação dos contadores falando assim, você não pode fazer isso. Numa cidade, a minha cidade tem 250 mil habitantes. Você não pode pegar um cliente de outro escritório. Eu falei assim, por que não? Eles eram acostumados assim, eles prestavam um serviço qualquer, tinha uma entrega qualquer e os clientes não saíam, só que isso mudou. Sim. E vai continuar mudando. A minha visão é, uma empresa que não vende, ela está morrendo todo dia. Sim. O contador que não entender que ele precisa ser um vendedor, ele não vai crescer. Você sabe quando você consegue diferenciar quem tem habilidade de venda e se preocupa com venda, e você não precisa ter habilidade, tá? Eu falo isso no meu Instagram. Eu quero empreender, eu quero ter um escritório e eu não tenho habilidade. Terceirize. Contrate um vendedor, faça uma sociedade, mas você precisa ter uma força de venda. A Sanat tem 7 anos de escritório. Quando você pega a nossa base de clientes e você pega uma base de um escritório que tem 40 anos e não tem um vendedor, é a mesma coisa. Não, a gente... Ou tá até melhor. Muito maior. Muito maior. Né? É normal você ver um escritório com 50 clientes, 70, 80 clientes, com 30 anos de escritório, 40 anos de escritório. A gente está chegando em 300 clientes em 6 anos. Tá vendo? Né? De janeiro a junho, a gente deve ter colocado pelo menos 40 clientes, 35, 40 clientes para dentro do escritório. Sim. Mas com o comercial. E a gente ainda está estruturando para potencializar isso, né? Porque com a ajuda, inclusive, da DPG. Show de bola. Manuel, assim, tá claro que o fato de você ter esse comercial na veia, já ter tido uma vivência e percebido ali um gap das contabilidades, que hoje, na minha visão, tem 2 gaps na empresa de contabilidade. Atendimento, infelizmente, atendimento não deveria ser diferencial, mas, infelizmente, ainda na maioria das empresas brasileiras, aquele que consegue avançar no atendimento, consegue anos-luz na frente. Eu sempre falo para o pessoal aqui, gente, a gente fizer o arroz com feijão básico no atendimento, bem feito, e o pessoal sempre vai estar comendo nosso arroz com feijão. E o segundo gap na contabilidade que eu vejo é essa questão do olhar para o planejamento tributário, que as pessoas têm muita, não sei se é preguiça, sei lá o que é, falta de conhecimento, mas realmente de analisar e colocar o cliente devidamente na tributação. Por exemplo, o pessoal acha que lucro real é uma coisa o empresário fica morrendo de medo de lucro real, até eu descobri o que era lucro real de verdade e falar assim, não tem por que eu ter medo disso, né? Ele tem medo muitas vezes porque o contador colocou medo nele. Exato. Exatamente. É essa trajetória mesmo. Então, aí você acaba deixando, o empreendedor acaba deixando para lá. Porém, o grande diferencial é que você é vendedor, e você, sendo vendedor, você conseguiu dividir isso entre você e seu sócio. Só que aí que está o X da questão. Você é 1 em 1 milhão. Essa é a verdade. Então, o que você vai falar para a pessoa que está do outro lado, que o cara está sozinho, ou o sócio também é técnico, ou o cara está começando agora? Como que ele faz para conseguir romper essa barreira? Então, assim, o Manuel já vem disso. Então, o Manuel já consegue articular bem, já consegue trazer clientes para a carteira, independente se está no marketing ou não. Você conseguiu crescer sem, entre aspas, sem fazer o marketing online. Sim. Você conseguiu... A Sanat cresceu inteiramente no offline. No offline, entendeu? Agora que você começou, de um ano para cá, que você começou a avançar nisso... O que você fala para outra pessoa? Porque geralmente o cara reclama, é concorrência. Eu não sei vender. Que o mercado tá difícil. E aí, o que você fala para esse cara? Deixa eu te contar uma coisa. A Sanat, a gente tá de longe de ser o mais barato. Sim. De longe. Mas por quê? Porque existe um valor agregado, existe uma entrega. Tem uma diferença muito grande. Quando chega um cliente na Sanat, por exemplo, que estava acostumado num escritório tradicional e que não se ligou nisso ainda há 10, 20 anos, e ele toma um susto, um choque de realidade. Primeiro, a gente tem um onboard, a gente tem um alinhamento, a gente faz planejamento tributário de fato, então a gente não tem preguiça de trabalhar, a empresa está no lucro real, tem que ir para o lucro real. E a gente tem os entregáveis, a gente tem um acompanhamento muito de próximo. Hoje eu tenho tranquilidade. Sabe aquele contador que tem medo de falar qual cliente ele atende com medo de perder a carteira? Sim. Eu abro a carteira dos meus clientes. Eu falo um por um, lista, porque eu não tenho muita preocupação. E se sai cliente, obviamente. Só que o meu índice de retenção ele é muito alto.
vou te dar um exemplo. A gente tem 7 anos e eu me lembro, talvez, de 3, 4 contratos que a gente perdeu. Pela entrega. Então, tem que vender? Tem. Só que o que eu percebo é que as pessoas não cumprem o que combinam. E isso é muito ruim. Se eu te vendi algo, eu vou te entregar algo. O contador ele tem uma síndrome de achar que é dono da empresa em si, ali dele, da carteira dele, e ele quer segurar por outras coisas, quer por multa. Eu não tenho multa em contrato, e tem contabilidade que coloca multa em contrato. Eu não tenho multa. Se você quiser sair amanhã, você sai amanhã. Tem contrato que fala, não, você precisa me avisar com 30 dias de antecedência, me pagar o outro mês. Eu falo, não, você quer sair, sai. Para você ficar, de fato, se você quiser ficar. Então, vamos lá, vamos listar. Primeira coisa, você entregar o que você prometeu. Tá. O básico bem feito. O básico bem feito. E as pessoas não fazem o básico bem feito. E entender que sem venda, esquece. Não tem. Então, eu não tenho habilidade de venda. É treinável. Concorda comigo? Concordo. Venda é treinável. E as pessoas não entendem isso. Eu conheço pessoas que tinham uma dificuldade de argumentação e de poder de convencimento e que são transformadas ao longo do tempo. Então, você precisa melhorar a sua oratória. E não só para vender. Um contador que não consegue abrir um balanço e fazer um cliente leigo entender um balanço, sabe? Tem um vídeo muito engraçado de uma menina, uma humorista. Eu acho que você, não sei se você já assistiu. Nome? Não vou me lembrar, mas ela meio que o contador ligou para ela e começou a falar um monte de termo técnico, eu sabe? não esqueci o nome dela, lembrei. Caramba, Aí ela... aquilo é a realidade. O contador liga e vai falar de índice, de DBE, de balanço, de fluxo. E às vezes o cliente não quer entender aquilo. Às vezes o cliente ele quer só um gráfico pizza ali, azul, verde, para ele entender. Às vezes você fala assim, você precisa olhar isso, de uma forma com que ele entenda. Então, o básico bem feito, focar em vendas e ter a parte de fato ser contabilidade, né? O que a gente tinha no passado eram pessoas que emitiam guias. E aí o contador ficava 1, 2, 3, 5, 10 anos sem conversar com o cliente dele. E eu não estou falando que você precisa ser uma consultoria e que você esteja lá... Eu não consigo atender minha base hoje presencial. Só que eu sei o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem relatórios que me falam que você está tendo uma evolução de faturamento. Ou ao contrário. Então, eu tenho lá... se a empresa tiver uma oscilação de faturamento para baixo, por exemplo, ele dispara um alerta e eles mandam para mim. Então, eu falo assim, Manuel, o cliente X faturou 30% a menos esse mês. Aí eu peço um levantamento, ligo para esse cara e falo assim, e aí, tudo bem? Cara, esse mês você faturou 30% a menos. O que eu posso fazer para te ajudar? Pensa a cabeça desse cara falando assim, o meu contador está me olhando. Exato. Ou seja, isso já é um grande diferencial, né? Manuel, você está falando sobre esse básico bem feito, sobre você ter esse olhar. Claro que você implementou muita tecnologia. Para você conseguir esse olhar para os clientes, você começou a implementar muita tecnologia e tal. E aí? Mas, assim, uma pergunta, Marta Sincera entrando aqui. Tem como fazer isso na escala? Assim, hoje o seu escritório aí está com 300 clientes, ok? Você falou aí que nesses 7 anos você teve 4 clientes que cancelou. Não é o escritório mais barato da região. E aí, hoje, como você disse, mais uma vez, quem não está vendendo está morrendo. Como que é entregar prestação de serviço em escala? Porque a grande maioria dos contadores querem escalar. Então, assim, quando vê as contabilidades online, pro desespero deles, ela conseguiu, a Contabilizei hoje tem 50 mil clientes. Óbvio que a gente sabe que a Contabilizei tem um churn também muito alto, tal, mas eles colocam muito cliente para dentro. E aí, como que é para esse contador que está ali no dia a dia, está numa cidade pequena, escalar? Ou não, Marta, esse negócio de escala aí, para mim, escala é um objetivo totalmente diferente do que o pessoal fala. E até para o cara que está do outro lado pensar, sabe, isso, hoje o teu operacional comporta esses 300 clientes, o que você fez para isso? E aí? Vamos lá. Você tem que saber o que você quer. Se você quer escalar ou se você quer entregar o serviço da Sanat. A Sanat nunca vai ser escalada, Marta. Nunca. Ótimo. A prestação que a gente faz hoje, ela nunca vai ser escalável. O que eu faço com os meus clientes hoje, eu não consigo fazer com 50 mil clientes da Contabilizei. Okay. Talvez eu vou ter um limite ali de clientes. Agora, nada me impede, né? Eu não tenho trava em amanhã ou depois eu abrir um outro escritório de contabilidade no estilo escalável. O que é? O PJ, o que você quer? Você quer só a sua guia do Simples? Tudo bem.
Tá aqui sua guia do Simples. E aí a contabilidade custa R$100, R$200, que aí a gente vai brigar com essa galera. Agora, eu entendi que você precisa escolher em que jogo você quer jogar. Porque essa ilusão de você escalar sem perder a qualidade, esquece. Não tem como. Essa proximidade, hoje os meus clientes eles têm acesso diretamente a mim. Eles têm o meu WhatsApp pessoal. Os 300 clientes. Os 300 clientes. Tá. Os 300 clientes. Talvez os 300 não me procurem. Porque tem empresas que o fluxo é pequeno e que não tem necessidade. Seu próprio time dá conta. Só que hoje, se os 300 quiserem marcar uma reunião comigo, os 300 marcam. E eu tô lá à disposição para isso. É saber o que você quer jogar. Essa ilusão da gente ir para falar assim, não, vai para a internet, a gente vai colocar 50 pessoas, 50 empresas por mês e o seu time, uma pessoa faz 150 empresas. Isso aí é outro jogo. Eu decidi entregar uma contabilidade diferenciada. Até porque eu consigo ter margem para isso. Né? Entendi. E não sei, volto a te falar, pode ser que amanhã ou depois exista um outro escritório de contabilidade que não tem nada a ver com a Sanat, que aí sim vai ser uma entrega para escalar, mas eu também não sei se faz sentido, viu, Marta? Eu estou muito feliz do jeito que está hoje lá. Tá legal. Olha só, gente, show de bola. Era isso que eu queria ouvir, Manuel. Você já tem um objetivo claro, junto com o sócio dele. Ele partiu para o lado da contabilidade mais consultiva, mais humanizada. Ele tem claros números, então ele sabe o quanto que ele pode escalar nessa contabilidade consultiva, mês a mês. E conforme aquilo que ele quer, ele está claro isso. No dia que ele achar que ele tem que concorrer com os menorzinhos e tal, ele já decidiu, vou abrir uma outra empresa contábil porque hoje não é o perfil de cliente que ele quer dentro da Sanat. E tá tudo bem. Então, a gente está claro aqui que realmente, ou você escolhe um caminho de escala, que é 1 para 100, que o pessoal fala aí, né? E esse 1 para 100 a gente sabe como que é esse serviço. Ou você escolhe o caminho realmente aí dessa contabilidade consultiva, que na realidade o consultivo é você ter esse olhar mais apurado, é você entrar estrategicamente no momento que o cliente precisa. O Manuel não fala ele não fala nem com todos os clientes e não fala todo dia com os clientes dele. É ter tecnologia em cima disso empregada e assim por diante. Agora vai uma pergunta aí bem polêmica, tá? Hub de serviços, soluções. Você acha que a contabilidade é um hub de serviços, de soluções? Ou não? Marta, focar no meu core. Tá uma polêmica no mercado isso hoje, né? Tem uns que defendem, tem outros que não. Até saiu um vídeo, não sei se você chegou a ver, do Alfredo Soares, falando sobre hub de serviços. Contabilidade tem que ser um hub de serviços e tal. E aí, Manuel, você acha que dá para ter uma contabilidade hoje sem ser um hub de serviço, só entregando realmente o necessário para o cliente, aquilo que ele precisa? Ou não? Não, Marta, tem que ser um hub de serviço. Tem que ser um hub de serviço. Na sua visão, tem que ser um hub. Tem. E eu vou te explicar por quê. Tá. Se você não vender para sua base, alguém vai vender. Então, se você não tiver um RT, se você não fizer uma recuperação tributária, outro escritório vai fazer. Certo. E aí você está abrindo as suas portas para o seu cliente conhecer uma outra empresa. Se você não fizer um certificado digital, o seu cliente vai fazer com o seu coleguinha do seu lado. Se você não atender ele no patrimônio pessoal, abrindo uma hold e fazendo um esquema para ele ter uma organização patrimonial, um outro escritório vai atender ele com uma hold. E não faz sentido você deixar dinheiro na mesa. Não faz sentido. O cliente já está ali, ele precisa do serviço, você tem capacidade de entregar esse serviço e aí você vai deixar isso para uma outra pessoa. Principalmente no público que eu atendo, que são médias e grandes empresas. Para mim, não faz sentido deixar isso sem estar dentro ali. E aí, o que acontece? Qual que é a sensação que o cliente tem? A Sanat resolve tudo. Eu precisei... a Sanat me ajudou a ter uma economia na sucessão patrimonial. A Sanat resolve os meus problemas de recuperação tributária. A Sanat cuida, e aí muitas vezes do jurídico, a gente tem parcerias com a parte jurídica. E aí eu preciso fazer um exame admissional, a gente tem a parceria com o exame admissional. E aí a gente entrega a solução toda. Né? Show de bola. Assim, assim, na minha visão, tá? Eu acredito que isso tem muito a ver com o seu core. Mas hoje eu tô vendo, por exemplo... Gente, não que eu seja contra, tá? Mas eu fico pensando... porque eu ainda não consegui ser esse hub... Eu tenho parceiros, mas eu ainda não consegui ser esse hub de soluções. Mas, por exemplo, hoje eu vejo contabilidade entregando marketing pro cliente deles. Tem uma agência
que entrega marketing para o cliente. Hoje eu vejo contabilidade vendendo seguro de vida para o cliente dele. E aí? Porque todo serviço que você falou para mim, na minha visão, mano, assim, tipo jurídico... recuperação tributária, hold, certificado digital... médico, medicina do trabalho. Para mim, isso tem muita ligação com a contabilidade. Aliás, se o empreendedor, geralmente, quando ele acontece alguma coisa, ele não vai procurar um advogado. A primeira coisa que ele faz... Eu tive a sorte de ter um contador advogado e ter um escritório de advocacia, então a gente já coloca tudo dentro do mesmo pacote. Mas quando a gente se fala de outros tipos de serviço que não está tão ligado ao core da contabilidade, e aí? Eu acho melindroso, eu acho delicado. Então, por exemplo, se algum dia a Sanat for oferecer marketing, eu preciso ter um especialista e uma equipe especialista de marketing lá. Porque eu não aceito fazer uma entrega menor do que o cliente está acostumado em si. Então, eu tenho uma estrutura para ter uma equipe de marketing para eu entregar um marketing? Tenho, beleza, eu posso fazer isso. Hoje não é o foco. Eu acho que é muito difícil um escritório de contabilidade conseguir fazer essa gestão muito separada. Eu acho que aí é cada um na sua ali, né? Todos os serviços, de fato, que eu te falei, eles têm envolvimento com a parte de contabilidade. Mas eu vou te falar um serviço que a gente faz lá hoje, que você vai virar a cara para mim. Mas é o limite que a gente chega. A gente tem marcas e patentes. Porque o cliente, ele abre a empresa com a gente. Então, ele está fazendo lá uma sorveteria. E aí, ele abriu lá a sorveteria da Marta. Naquele momento, eu já faço a venda de marcas e patentes. Que eu acho, assim, tanto é que a gente tem um parceiro que a gente indica para os nossos clientes. Eu acho que isso ainda assim, porque nessa entrada, nome, que vocês fazem o contrato social, olha tudo isso, eu acho ainda assim que faz sentido, tá? E até porque eu tô falando isso, por exemplo, hoje eu olho pro mercado contábil, eu vejo um oceano azul. Quantas vezes eu pensei em abrir uma contabilidade, só que eu falei assim, eu não tenho como. Ou eu vou me dedicar ao meu core, fazer o meu core ser bacana, entregável, sabe, fazer todos os usos do que eu fiz. Ou foco numa coisa, foco na outra. É isso que eu fico pensando. O que faz sentido não faz, entendeu? Mas você já deu a resposta aí. Eu acho que vai depender de qual cenário que você está incluso ali, né? Então, como você pega... Você citou a Contabilizei. Hoje, a Contabilizei não é uma contabilidade. A Contabilizei, de fato, é um hub de soluções ali e eles fazem várias coisas. Lá em Minas Gerais, tem um exemplo muito legal. Tem uma contabilidade que ela é focada em médico. Tá. Eles são incríveis. Eles são muito bons mesmo. E eles resolvem tudo para o médico. Tudo. A nível de fazer emprestar dinheiro. O médico entra na faculdade, por exemplo, e aí eles ligam para você. Você está no primeiro período. Lembrei o nome, já sei quem é. Você sabe quem é? Já sei. Eles são do cara. Não vou nem fazer marketing para eles, não, porque eu atendo médico também. Mas eles ligam lá no primeiro período para você e falam assim: oi, Marta, tudo bem e tal? Como é que tá aí? Você tem condição de se manter na faculdade? Não, o trem tá ferrado, eu tô no FIES aqui e tal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um salário de R$ 1.500 todo mês até você formar. Um mês depois que você forma, você começa a me pagar esse empréstimo. Beleza? Agora. Você acha que algum médico não vai pagar esse empréstimo e vai deixar o nome sujo no início da carreira? A gente já sabe que... O médico sai da faculdade ganhando R$ 10.000. Exato. Então, ele tem condição de pagar. Ele sai da faculdade, qual a contabilidade que ele vai? Aqui emprestou dinheiro para ele. Pronto, esquece. Exato. Então, eles são do caramba contar isso. Assim. Então, eu acho que você precisa pensar fora da caixa com responsabilidade. É possível? Faço. Não é? Não faço. Exato. Estratégia de negócio, né? Que como você falou, faz super tudo isso faz super sentido. E se eles têm ali a bagagem para colocar isso andando, show de bola. Manuel, a contabilidade dá dinheiro? Dá para ficar rico com contabilidade? Dá. Dá? Dá. Por quê? Eu acho que você fica rico com qualquer coisa que você fizer. O meu irmão, Emerson, ele é administrador. Tá. E ele fala assim que tudo dá dinheiro. Tudo. Tudo dá dinheiro. Você precisa saber gerir isso. Agora, a gente não pode pregar, Marta, um cenário lúdico, né? Falar assim, você vai ter sucesso com 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá estourado. Por mais que tenha casos fora da curva ali. E onde vocês? Só que existe 6 anos? Só que existe... A prestação de serviço já é legal, a recorrência já é muito legal. Você formar a sua base de clientes e conseguir vender para os seus clientes já é muito bacana, né? Só que tem desafios como todos os outros negócios. Mas a gente tem cases de sucesso. Ontem eu estava no encerramento da mentoria do Leandro Bueno. O cara tem um puta
pode falar puto escritório? Sim. O cara tem um puto escritório em São Bernardo lá. E agora ele fez, agora não, uns 5 anos atrás, ele fez a migração para mentor, né? A gente estava concluindo a mentoria dele ontem. E ele é um cara que é super bem sucedido com contabilidade. Ele não tem outra empresa. Só que aí da contabilidade veio a Santo Tributo, que faz recuperação, aí tem certificado digital, aí tem marcas e patentes, aí tem advocacia, tem hold, tem o hub. Né? Então, eu acho super possível. É possível, tá vendo, gente? É possível você dar essa virada de chave na contabilidade. E o que eu vejo aqui? As pessoas que são bem-sucedidas e conseguem avançar, tem essa mentalidade que o Anel tem, de vendedor, gente. E vai para cima, tem uma garra, consegue fazer as coisas acontecer. Se você fica aí do outro lado, esperando, ó céus, ó vida, ó terra, aí não vai. Você tem que fazer acontecer e olha só que interessante. Primeiro, assim, desde que conheci o Manuel, sempre conheci o Manuel no evento. Primeiro ele comprou, eu não conhecia ele pessoalmente. Então, sempre quando chegam os clientes novos na casa, o time no final do mês se reúne comigo, vai passando o perfil dos clientes, mas eu não conhecia ele pessoalmente. E aí a gente se conheceu aonde? No evento. Ou seja, ele estava no evento, não era de cara para cima. Ele estava no evento porque quando a gente vai para evento é para a gente aprender alguma coisa. Aí ele já foi para a mentoria lá do Leandro. Quando você se junta com pessoas, você quer aprender alguma coisa. Então, o que eu vejo também é quando a pessoa começa o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, consegue avançar. E ele está avançando por causa disso. Porque é um dos motivos, né? Ele está avançando por causa disso. Só que ele teve a grande felicidade de lá atrás trabalhar já com vendas e tecnologia e ver um gap dentro do mercado contábil também. Ou seja, aquele pessoal tradicional, aquele pessoal que não aceita opinião, aquele pessoal que não aceita sugestão, e está avançando. Gente, ele falou uma coisa muito interessante. Hoje o escritório dele tem 6 anos, tem 300 clientes. Eu tenho clientes aqui que está 10, 11 anos com a gente, tem 50, 80, 100 clientes. Marta, olha que negócio muito interessante. E você me falando, e eu lembrei, eu estudo vendas desde 2010, mais ou menos. Os primeiros treinamentos que eu fiz de venda consultiva. Eu sou filho de um pai vendedor. Então, eu trabalhei com meu pai por muito tempo. Eu comecei a vender pó de café na rua com 9 anos de idade. Meu pai torrava o pó, embalava e eu botava numa bolsinha do lado aqui e saía para a rua para vender. Então, eu cresci assim. Só que, quando você aprende a vender na prática, você é um vendedor de celular. Isso aí. Né? E aí você vai estudar sobre linguagem corporal e as pessoas não entendem isso, não sabem que venda é ciência. Eu faço quase tudo relacionado ao meu comercial intencional. Eu tenho um plano de negócio. Então, por exemplo, eu quero um cliente X e eu não conheço o cliente X. Eu vou mapeando até eu chegar em alguém que tem contato com esse cliente. E pode ser qualquer empresa, não precisa ser da minha cidade. Então, eu quero chegar na Marta da DPG. E aí eu vou para o Instagram da Marta, eu vejo quem segue a Marta. Eu começo a seguir a Marta, aí eu vou e comento alguma coisa no Instagram da Marta, tal, até eu conseguir chegar. Intencional. Então, a academia que eu vou hoje, eu tô nela porque é intencional. Eu tiro clientes da minha academia hoje, de manhã. Então, é a ambiência, né? Se eu tenho uma contabilidade e eu quero vender contabilidade para um público específico, você precisa estar no ambiente que o seu público específico está. Isso aí. Né? Então, a gente faz uma campanha interna de indicação com os próprios clientes e eles são os melhores vendedores, né? Quem trabalha com serviço. E a recorrência maior não vem por indicação. Pode ser que tenha alguma coisa errada, assim, porque os seus clientes não estão tão satisfeitos assim. Exato. Só que as pessoas precisam entender que venda é treinável e é uma ciência. Eu estou conversando com você como cliente em si e existem gatilhos que eu solto ali, muitas vezes, para conseguir extrair de você, de fato, o que você precisa. E o que eu percebo, eu gosto de conversar com todos os vendedores. Então, se você quiser vender para mim um chip datinha, eu vou te escutar para tentar captar alguma coisa daquilo ali. Que eu posso usar, né? 90% dos vendedores querem falar. A DPG? A DPG faz isso. Você não me escutou? Qual que é o meu problema em si? Então, olha como que eu começo as minhas reuniões. Todas. Qualquer ser humano gosta de contar da sua vida. Qualquer um. E aí eu começo a reunião assim, deixa eu te contar. Eu entendo que contabilidade não é sobre números. E se eu não me conectar com a sua história, eu não consigo te atender. Então, eu preciso que você me conta como é que você começou a empreender. 40 minutos.
Pessoa falando. Não, e com orgulho, que você não tem noção. Exato. E aí, nessa, eu descubro quem que é a mulher, quem que é o filho, se esse cara tá trabalhando demais, se ele tá trabalhando de menos. Venda é ciência, né? E a gente precisa usar dessas... você tá trabalhando com manipulação? Não, eu tô tentando extrair o que o meu cliente... Qual que é a dor? Porque quando você chega alguém para você atender, você fala assim, qual que é o problema que você tem na outra contabilidade? É muito superficial. Muitas vezes o cara vai falar assim, não, isso aqui eles atrasam as guias. Às vezes não é o atraso de guia. É mais profundo. Muito, muito mais. Eu preciso te escutar muito mais do que falar. A vida consultiva é 90% escutando e 10% falando. Exato. E falando na hora certa. É isso aí, gente. Nossa, isso aqui vai dar um excelente corte, hein, Manuel? Vai dar um excelente corte. Gente, é sobre você saber vender, é sobre você ter intencionalidade. Olha só o que ele falou. Ele é estratégico. Tudo que ele faz um mapa daquele cliente que ele quer, como que ele quer, a academia que ele participa hoje, que ele frequenta, tem as pessoas que ele quer como cliente. Se ele vai lá no Instagram, me conhece, faz um comentário até e vai cercando. Não é manipulação, é sobre aquilo que ele quer. E é isso, às vezes vocês ficam com os preconceito e fica, não, porque é isso, que é aquilo outro. Até hoje, mais tarde, eu vou colocar no nosso grupo de mentoria um vídeo de um contador do que ele fez, se posicionando aqui em São Paulo com eleitor, né? Até vou perguntar a opinião, só para saber qual é a opinião das pessoas em relação a isso. Não política, mas posicionamento mesmo. E eu entendi por que ele fez aquilo. É intencionalidade. Manuel, excelente. Por isso, assim, agora, te conhecendo, você falando mais sobre isso daqui, você vê que as pessoas que conseguem avançar têm intenção. Não levanta... hoje eu acho que eu vou fazer isso. Acho que hoje... Não, ele tem me separado os papéis dentro da empresa dele, ele tem bem separado ali o que ele cuida do comercial, o que ele vai fazer, quais são os clientes que ele quer, aonde ele quer chegar, qual é a meta, qual é o objetivo financeiro. E muitas das vezes falta isso em você que está do outro lado. Tá aí, ó. Gente, não tem segredinho. É muito trabalho. Manuel trabalha pra caramba. A gente vê ali, eu acompanho ele no Instagram também. É um cara que trabalha, você vê, ó, tá aqui, vai para evento, volta e tem o objetivo, a intenção aonde ele quer chegar. Então, se você está aí do outro lado assistindo a gente e acha que ele ia sentar aqui para contar um segredinho, não, eu faço isso daqui, não existe. E dá resultado. Manuel, a gente sabe que a conta, assim, infelizmente, eu até pergunto para você por que você acha isso. Infelizmente, os cursos de contabilidade as faculdades estão fechando. No Rio de Janeiro, fechou uma faculdade de contabilidade. Você não vê mais muitos jovens se interessando por contabilidade. Por quê? Você consegue enxergar alguma coisa nisso ou não? Eu penso em dois caminhos. Primeiro que a geração mudou muito, né? Então, hoje, quando você pergunta para um menino de 10 anos o que ele quer ser, ele fala YouTube, TikTok, influencer, mas não fala advogado, contador. Então, eu acho que isso é uma influência grande. A geração está mudando. E a segunda vertente é a gente mesmo, que avacalha o mercado. Quem atrapalha o mercado contábil é o contador. Não é muito. Por quê? Porque ele não valoriza. E ele não é feliz, ele não ganha bem, ele não tem uma vida bem-sucedida e ele espalha isso. Né? Então, você desmotiva as pessoas em si. Não é porque você não tem sucesso que o mercado não te permita ter sucesso. Então, se você não tem sucesso, você tem a vida que você merece. Não, é verdade. Não é assim? Você tem a vida que você merece. Então, dificilmente, Marta, e eu estou muito em evento, em mentoria, dificilmente você vai conversar com uma pessoa que está com a energia lá em cima na contabilidade. Você chega perto da pessoa e fala assim, mas está tão difícil, né? O negócio, cliente saindo tal, e nossa, que vida ingrata. A contabilidade é ingrata, né? Hoje eu ouço tanto isso aqui, porque eu tenho contadores, né? Você só vê gente falando só energia ruim, sabe? Síndrome de vira-lata. Então você só vê... Deixa eu te falar um mercado que a diferença era maior, mas acho que agora tem até caído. Mas o advogado se posiciona muito melhor do que o contador. Muito melhor. As pessoas respeitam muito mais o advogado, muito mais. O contador, por muitas vezes, ele é visto como um mal necessário ali. Mas é a gente que se posiciona assim. Então, eu lá na base da Sanat, eu preciso ser o cara para ele
quebrar o contrato comigo e sair da Sanat, ele tem que pensar e falar assim, eu vou perder aquele moleque que me ajuda tanto. Então, o cara tá divorciando, eu tô junto com ele, na separação de bens lá. O cara comprou uma fazenda, eu tô junto com ele, vamos ver isso aqui. Eu vejo que a vida dele começou, eu falo assim, ó, vem cá, tem um consultor de investimento aqui, você tem previdência privada? Não, então vamos procurar quem faça. Eu me coloco fundamental para aquela máquina girar. Quando ele pensar em cancelar, ele sabe que você vai estar lá. Ele vai pensar. E eu sou uma pessoa que estou à disposição deles, assim. Então, quando precisa, eu me faço necessário, sabe? Sabe aquele funcionário que você pensa assim, fala assim, se eu perder esse cara, tipo, eu tô meio que enrolado, assim. Eu preciso me colocar nessa posição. E eu preciso ser respeitado. E outra coisa, Marta, eu não fico com um cliente que não me respeita. Que não me respeita a minha profissão, a minha categoria. Ontem eu estava lá, em Santo André, na mentoria, e eu recebi uma mensagem de uma cliente. Tá. De uma cliente, não, de uma possível cliente. E ela me falou assim, eu fiz um planejamento tributário aqui e eu descobri que eu tenho que ir para o lucro real. Você consegue me mandar uma proposta para eu ir para o lucro real? O que a grande maioria das contabilidades fazem? Quantos funcionários você tem? Qual é o seu faturamento? Toma a proposta aqui no WhatsApp. Você assistiu meus vídeos lá Assiste meus vídeos que eu fiz 3 partes ligando e mandando WhatsApp escritório. 120 escritório, vê que lástima que é. Mas aí é o meu público. Se a contabilizei, não pode fazer o que eu faço. Mas o que eu faço? Eu preciso de uma reunião de alinhamento. É isso aí. Eu preciso te conhecer. Eu preciso entender. Não, eu não quero a reunião, só quero a proposta. Eu falo assim, então infelizmente você não é cliente para mim. Isso aí. E aí, o que eu falei com essa cliente ontem no telefone? Falei, a primeira coisa, fulana, a gente precisa de uma reunião de alinhamento. E eu não tenho agenda antes do dia 15 de setembro. De fato, eu não tenho. Antes do dia 15 de setembro. Então, você precisa ter uma disponibilidade de me esperar dia 15. E outra coisa, o planejamento que você fez, ele não tem serventia para mim. Eu vou trabalhar em cima do meu planejamento. Você não vai pegar um laudo que o médico Zezinho fez e falar, não, eu vou confiar nesse laudo e a Toma cirurgia... aí, doutor, faz o que ele tá falando. Esquece. O planejamento é meu. E o meu planejamento, ele é X reais. Então, você quer fazer o planejamento? Quero. Aí sim a gente segue e aí sim eu consigo te colocar uma proposta. Eu mandar a proposta pelo WhatsApp, esquece. Então, é posicionamento. É isso aí. Aí, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai virar e falar assim, de fato é diferente, ou então ela fala assim, não é pra mim. E se ela não falar que não é pra mim é até melhor, que ela me evita dor de cabeça pra frente. Então, na Sanat, os clientes precisam estar ambientados e quererem essa prestação de serviço. Então, quando eu falei que eu não era o escritório mais barato da região, e os meus clientes sabem por quê. Não são. Porque eu não consigo competir com quem só te entrega uma guia. A minha agenda é fechada para os meus clientes. Então, eu tenho entrega. Hoje, a gente tem lá, tranquilamente, 18 ferramentas que rodam para a gente conseguir fazer a apuração. A gente tem um time que suporta a nossa operação. Então, isso tem um custo. E eu não consigo me basear com a Contabilizei, que cobra R$150. Nem é mais 150, tá cobrando 297. Não é mais isso daí, não. Olha lá para você ver até eles mudaram o posicionamento. Gente, fantástico. Posicionamento. Olha o que o Manuel falou aqui, que ele tem a agenda dele, ele tem a cultura dele. Ele não manda uma proposta pelo WhatsApp. Eu vou até pedir para depois deixarem um link aqui nesse vídeo. Eu fiz um experimento social ligando para contabilidades de norte a sul, sudeste. Fiz mais 120 ligações, WhatsApp. E por isso que existe um Oceano Azul, tá? É lastimável como... E as pessoas fazendo anúncio no Google... você sabe, umas respostas, enfim, gente. O LX, eu vi um anúncio no LX um dia desse. Não, e detalhe, eles fazem esse anúncio, só que se você pelo menos tivesse uma postura comercial, ok, show de bola, e vale a pena fazer anúncio, enfim, vale a pena você investir no marketing, mas desde que vendas esteja muito bem alinhado aí com o processo. É o que ele falou, qual é o teu processo, qual é o tipo de cliente. Pra você ter uma ideia, Manuel, a pessoa chegou, eu liguei, né, falei assim, eu vi aqui o anúncio de vocês, eu quero... você é o quê? Aí eu falei assim, eu sou uma agência. Qual regime que você quer ficar? O Flávio, que está do outro lado ali, ele até olhou para minha cara e falou assim, eu não acredito. Aí eu falei para a pessoa assim, falei assim, olha, eu sou empreendedora, eu não sei nem do que você está falando, né? Brincando. Para você ver. É o médico perguntando. Exato. Você quer tomar qual remédio? Qual remédio você quer tomar? Eu acho que é uma dor na barriga. É sobre isso que o Manuel está falando, gente, de posicionar, você entregar o teu melhor, entender quem é o seu cliente. Nem todo
todo mundo é o seu cliente, ter o seu objetivo muito bem claro. E você vê, as pessoas já sabem que, chegou até ele, não é assim. Vai chegar aqui, é a mesma coisa que eu falo pro meu contador. Eu quero estar no simples. Não, Marta, você tem que estar no... Não. Eu quero estar... Porque eu acho que deve ser assim e não é bem por aí, né? Manuel, infelizmente, mas a gente vai gravar mais. E da próxima vez a gente vai falar sobre o quê? Sobre técnica de vendas. Que legal. A próxima vez que eu vir para São Paulo, a gente vai marcar, que eu quero que você traga aí, a gente vai falar sobre técnica mesmo. Maravilha. Você vai vir preparado para falar para o contador de técnica mesmo de vendas na contabilidade, tá? Como você atua muito nisso, estudou muito sobre isso, vai ser o nosso próximo podcast. Uma última pergunta é: reforma tributária, a gente viu que o nosso IVA vai ser o maior do mundo, né? Sim. Eu estava lendo essa semana aí, 28%, é uma coisa assim de louco, infelizmente. Mas enfim, vamos que vamos. Mas o que você acha da reforma tributária? Vai ser algo interessante para o empreendedor? É algo interessante para a contabilidade? Você acha que a contabilidade vai acabar depois disso? E aí? Eu estou extremamente feliz com a reforma tributária. Sério? E aí eu não falo sobre as alíquotas, porque a gente está no Brasil, a gente precisa de uns 15 podcasts para a gente discutir sobre isso. A minha felicidade com a reforma tributária é que, sabe o Oceano Azul que você falou? Sim. Ele vai ser triplicado, porque vai separar o joio do trigo. O joio do trigo. Show. Escritório de contabilidade desorganizado, sem tecnologia, sem processos e sem métricas de trabalho não consegue chegar a 2026, 2027. Não consegue. A gente vai ficar um período longo trabalhando nas duas tributações. Então, pensa comigo hoje, Marta. A gente tem escritórios que têm dificuldade de entregar as obrigações só desse plano, só desse plano. E aí agora você vira e fala assim, opa, você tem mais uma outra tributação, uma outra apuração que você tem que fazer aqui durante 10 anos, até as duas juntas. E aí? Então, assim, a gente ainda tem muito escritório sem ferramenta, sem tecnologia, sem importação, sem automação. Muito escritório. Como é que essa galera vai fazer? Não vai Esquece, fazer. vai sobrar cliente. Vai sobrar cliente. Principalmente, lembra aquele contador que não gosta de trabalhar com lucro real, lucro presumido, só quer o simples? Tchau. Ele vai atender MEI. Ele vai ser especialista em MEI. Porque, eu não estou falando de forma pejorativa. Não, sim. Mas porque a conta não vai fechar. Você vai precisar fazer um planejamento tributário recorrente para o seu cliente. E outra coisa, essa reforma começa a valer agora no início de 26. Isso. Se a sua contabilidade em 2025 não te entregar um plano do que você precisa fazer e de como você precificar o seu serviço em 2026, você está enrolado. Você vai esperar 2026 para você descobrir que você vai ter que pagar 20%, 25%, 30%, para aí sim você tomar atento. Então olha, complicado. Eu falei que era a minha última pergunta, mas não é não. Eu vou te fazer mais uma pergunta. Gente, você viu aí, todo o pessoal que vem aqui, que tem essa mentalidade, está falando que a reforma tributária é um grande negócio e vai separar o joio do trigo. Ponto. E o Manuel acabou de afirmar isso. E ele é um especialista, gente. Vamos para pensar que ele trabalhava com implementação de sistema. Uma coisa que é chata pra caramba, uma coisa que é difícil pra caramba. E que você vê que os contadores ficavam muito bravos quando ele ia lá falar. E, assim, a gente tá falando com alguém que sabe. Não é nenhum manezinho da esquina, não, que começou a hoje fazer uma coisa simples, tá? Sistemas. Você falou uma coisa bem interessante. E uma coisa que eu sempre falei pro meu contador também é da tecnologia. Só que, assim, ele não consegue se posicionar pro marketing. E tá tudo bem. Tanto é que ele só tem o site comigo lá e ele sabe disso, a manutenção básica, porque ele não consegue. Mas ele sabe falar. Eu tenho o sistema... Aí esse sistema, eu pus isso, que ela vai assim... Tá, ok. Manuel, você já falou que tem 18 ferramentas lá e tal. Como que você... Ou tem uma coisa a ver, como que você posiciona isso para o seu cliente? Como que você mostra isso para o seu cliente de uma forma vendável? Que eu não quero saber que sistema... Eu quero saber que eu tenho segurança jurídica. Eu quero saber que eu estou pagando menos impostos. E aí, como que você coloca isso para o seu cliente? Se eu te falar dos blocos que existem dentro do Sintegra ou do SPED, para você vai saber o que é? Não quero nem saber. Então, eu preciso envelopar isso de uma forma com que você entenda. Como que você faz isso? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que saber com quem você está conversando, qual é a linguagem que você vai usar. Você já é uma pessoa comum, instrução, que você vem de marketing, então eu preciso colocar aquilo para o seu mundo. Então, eu vou virar para você e falar assim, oi, Marta, deixa eu te contar uma coisa. Isso no processo de venda. Eu uso os meus sistemas para venda.
Imagina que você está no escritório, não é o seu caso, mas imagina que você está no escritório ainda que o motoboy vem aqui buscar as notas e aquela confusão toda. Eu falo assim, deixa eu te contar, no momento que você emite uma nota para o seu cliente, eu já tenho acesso a essa nota e eu consigo ir fazendo a escrituração dela em tempo real. Quando você compra essa xícara aqui para a sua empresa, Marta, a nota também já vem para a Sanat de forma automática. Então, sabe aquele malote chato que você tinha que fazer? Você não precisa fazer mais. Agora eu vou fazer isso automático para você. E mais. Você lembra que você recebia a guia do Simples no dia 19 de tarde, ou às vezes no dia 20 depois do almoço? Eu consigo te antecipar isso agora, porque no início do mês já tem toda a sua apuração. E essa guia você vai ter uma previsão de quanto você vai pagar de imposto. Pronto, eu falei numa linguagem dele e ele entende. E eu não preciso falar que eu uso o X para importar o XML, que eu faço aquilo outro, que é a minha importação automática, que eu uso um sistema para fazer contar. Não, eu vou fazer na linguagem dele. E muitas das vezes eu sou uma pessoa que gosta muito de desenhar, de mostrar na linguagem. E isso a vida me ensinou. Então, quando eu estou atendendo meu produtor rural, eu ainda falo porta, portão, ainda, se bobear, eu ainda vou até de chapéu, para ele entender com todo mundo dele. Exato. Tá tendo um rapport com ele, né? Exatamente. Ele precisa me sentir conectado. E aí, eu preciso me adaptar na minha linguagem. Trazer o seu mundo de marketing para te explicar o que você vai fazer no marketing dentro da contabilidade. Mas isso é o meu processo de venda. Esses 18 sistemas que eu tenho lá, não sei, 16, 18, não sei ao certo, eles são parte das minhas vendas. E aí, o que acontece? Lembra que eu fiz um monte e eu escutei muita história dele? Eu tenho sistemas que resolvem as dores que eles têm com a outra contabilidade. E eu não fico assim, sabe esse problema que você tem com a sua contabilidade? Eu resolvo com esse sistema. Não, eu te conto como eu resolvo com o meu sistema sem falar do seu problema. Você vai conectar. Faço, nossa, isso hoje para mim hoje é um problemão, né? Então, você precisa mandar todos os seus boletos para a sua contabilidade, aquilo é um saco que você tem que ficar fazendo o controle. Eu não vou te falar que eu tenho quase que eu falei o nome da ferramenta e a gente fez um marketing de graça de novo. Que resolve esse problema. Eu vou te falar o seguinte, você vai me mandar o seu extrato em PDF, que a gente vai importar isso para dentro do sistema que a gente usa de conciliação contábil e a gente resolve, tá tudo certo. E segue em frente. E aí, segue em frente. Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um medo muito grande de ficar parecendo que é tudo lindo, tudo flores, tudo muito fácil. Não, mas não é. A gente sabe disso. Então, me fala aí. Então, vamos fazer o seguinte, gente. A gente tá caminhando pro final, mas não tem problema, a gente estica um pouquinho. Me fala aí Então, vamos falar... E eu tô perguntando. Me fala quais são as dores que o Manuel tem enfrentado. Hoje mesmo, eu coloquei no Instagram lá chorando, porque eu falei assim, eu preciso mostrar pro pessoal que a vida não é só flores. Sim. Que Instagram a gente só coloca coisa boa. E acontece as coisas ruins, que nem hoje aconteceu uma coisa muito ruim. E eu perdi minha líder aqui de atendimento, que é muito boa, tal, não queria ter perdido, e é isso. E tal, e eu falo, o Manuel falou uma coisa, você tem a vida que merece. Eu tive porque mereci. Então, alguma coisa de errado eu fiz. Pronto. E tá tudo certo. Pronto. Então, me conta as dores agora. A gente errou muito. A gente bateu muito a cabeça. E não é fácil, né? A gente tem uma carga lá no início muito pesada de trabalho em si, né? E eu entendo que tem que ser assim. Mas eu tive algumas negligências no meu processo e que, graças a Deus, a gente enxergou isso a tempo. Pessoas. Hoje eu sou uma pessoa muito mais ligada à pessoa, à ambiência, a colocar as pessoas no centro e entender que um líder, ele cuida de pessoas e pessoas geram resultados. Por muito tempo eu pensei no resultado. Eu sou uma pessoa, Marta, e depois a gente fala de perfil comportamental, no off, mas eu sou acelerado no 520, assim. Eu sou muito prático, se eu te pedir 10 minutos, eu vou querer pegar e vou resolver, sabe? Então eu tinha um foco muito lá no final. E por muitas vezes a gente não teve um cuidado. Graças a Deus a gente teve uma clareza e a gente mudou isso hoje. Então é um negócio que eu bato muito com a equipe lá hoje. A gente precisa fazer desse ambiente um negócio muito legal. E isso nos trouxe dores ao longo do caminho. A gente perdeu pessoas boas que a gente talvez não queria ter perdido por falta dessa gestão. A gente ficou com pessoas muito tempo que a gente já tinha que ter dispensado há mais tempo e isso contaminou de uma certa forma. Então isso foi uma dor muito grande que está sendo corrigida. E vou te falar um negócio que você vai me dar um beliscão aqui agora. Tem 6 meses que eu entrei no marketing, no online, na internet. A Sanat não existia. A gente cresceu no offline, fazendo o que eu estava fazendo com as minhas técnicas de venda, mas no offline. Então, no final do ano passado, eu conheci a DPG, contratei a DPG, a gente começou todo um processo de reestruturação. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, por que eu não comecei isso há 7 anos?
Porque você estaria muito mais... Por que na que eu não frente. fiz isso? Sabe aquele negócio assim, caramba, eu não acredito que eu perdi esse tempo todo, assim, né? Então, hoje, meu Instagram tem 6 meses do Instagram. E esse é um negócio que eu fico assim, ai, que sabe? Então, é um erro que eu cometi que eu falo com todo mundo que tá começando hoje. A primeira coisa que você tem que olhar nem é se vai ser domínio ou questor. Você tem que olhar se vai ser... Qual Instagram que você vai fazer. Tem que ser antes de tudo. Isso porque ele só usa Instagram. Agora vai começar a usar o site. YouTube, começou a usar o YouTube também. YouTube. Ele usa Instagram e YouTube. E tem outras ferramentas de marketing que a gente tá vendo aí com ele. Mas você vê. Mas é isso, Manuel. É o que eu falo. Se a gente... por exemplo, hoje, se eu pudesse lá atrás... Porque uma coisa... Gente, eu não tenho medo nem de falar isso. Quem é vendedor... não importa se você tem marketing online ou não tem. Dane-se. Vai vender. Você vai vender. Marketing, você tá falando contra a sua empresa? Não tô falando contra a minha empresa. Eu tô falando o seguinte, o marketing ele vai te impulsionar muito mais. Óbvio. Mas, se você ficar esperando o online acontecer, gente, esquece. É que nem falou, demora. Não é um trabalho assim que você começa hoje e acontece amanhã. Lá atrás, quando começou, era isso mesmo. Começava hoje, daqui 2 dias já... estou com resultado. Porque eu conheci contadores que começou lá atrás, tipo Altair Alves. Quando ele começou, 2 dias, 3 dias depois, o negócio já começou a virar para ele. Claro que teve uma jornada, mas porque era muito menos concorrência, as pessoas não sabiam e a tecnologia avançando. Mas eu, por exemplo, hoje... Sabe qual seria o meu primeiro funcionário da empresa hoje, Manuel? Fala pra mim, qual que você acha que seria? Eu acho que seria um vendedor. Mas, lembra que eu e você somos vendedores. Assim, eu e o Alex sempre não, maravilha. Então, alguém do marketing. RH. RH, pessoas. Pessoas. Tá vendo como é que eu erro ainda? Não, RH. Tudo bem. Eu hoje, a primeira pessoa que eu contrataria dentro da minha empresa hoje seria RH, para olhar para pessoas e fazer tudo diferente do que eu fiz. Tudo bem que a gente tem que agradecer pela nossa história, mas você que está do outro lado aí, você tem, que nem o Manuel falou, você tem que olhar para o marketing, para vendas, mas também tem que ter um olhar para pessoas, que nem ele falou. Tem que ter um olhar totalmente diferente. Se você já é um vendedor nato, corre atrás de colocar cliente para dentro, fazer o que o Manuel fez. E esse ano ele olhou para o marketing, no final do ano passado, olhou para o marketing, e ele falou, se eu pudesse estar 7 anos atrás, é óbvio que se eu pudesse também estar 20 anos, 30 anos atrás, fazendo isso, a gente já fazia, porque a gente participava de feira, a gente fazia várias coisas. Mas eu, Marta, hoje teria o olhar mesmo assim, vou focar, porque, vender eu vou vender. No offline eu vou correr atrás aqui. Depois eu penso aqui. Eu olharia muito para essa questão de pessoas, porque é ela que vai nos ajudar. Que nem se você não tem um time lá na base bom, você não estaria aqui hoje nos eventos, fazendo as coisas acontecerem, entendeu? Mas é sobre muito isso. Manuel, deixa um recado aí final, olha para essa câmera aqui, deixa um recado final aí para os contadores que nos assistem. Marta, eu queria te agradecer por esse papo e eu quero muito voltar para a gente falar um pouquinho sobre vendas. E nós vamos voltar. Você vai falar, já vou marcar no Funilgram para você trazer para os clientes. Se você não é cliente da DPG, você está perdendo o Funilgram, a mentoria nossa. Então, o Manuel vai dar uma aula mês que vem agora, já no Funilgram, sobre vendas. Combinado. A gente vai combinar lá com o Isaac. E no próximo, quando você vem aqui para São Paulo de novo? Eu tô aqui, eu acho que no próximo mês, talvez. Eu te falo. Você me fala, porque aí ele vai vir aqui e você vai trazer aqui desenhado o processo de vendas offline. O que eu uso. Do que você usa, o offline. Como que você vai atrás, como que você faz, como que você usa a sua carteira. Você vai trazer esse passo a passo no próximo que você vem gravar comigo. Maravilha. Vamos lá, então. Se você não perder o medo, você perde a oportunidade. E fica parecendo que é um coach que tá falando. Mas se você tem o sonho, quer fazer a migração, quer abrir o seu escritório e empreender, você precisa... Ontem o Leandro falou um negócio muito legal. Começa aqui, vem para o sentimento, vira uma ação e aí gera um resultado. Você precisa levantar de onde você está sentado e entender que ninguém está nem aí para você, que você é responsável pelos seus sonhos e pela sua vida e que você precisa tomar a direção e fazer. Existem métricas, tanto para a parte de processos quanto para a parte de vendas. O que você precisa fazer é estudar. Vai atrás. E é só você pode fazer por você. Ponto. Show de bola. Manuel, olha, foi muito bom. Tanto que a gente até passou do tempo aí, o pessoal até tava ali puxando a orelha. Até tinha entrevista marcada, até muito marcado, tem remarcado. Foi muito bom.
Foi muito bom mesmo. Você trouxe um conteúdo super rico, um bate-papo super bacana. Mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo, por ser um cliente tão parceiro. O Manuel é um cliente tão parceiro, ele vende a DPG para os clientes. E, assim, eu vi isso, ele falava para mim, mas eu vi isso na prática essa semana no evento. Obrigada. Se todas as empresas tivessem clientes bons que nem você, eu acho que muita gente seria próspero. Legal, e é bom estar do lado de gente, sabe, gente próspera, gente que pensa bem, gente, sabe? E olha que o Manuel, a gente teve uma entrevista. Eu briguei com ele, né, sem querer, meu Deus do céu. Foi antecipada, ansiosa. Mas o perfil dele é muito bacana. O perfil dele, ele falou que ele é muito acelerado. É por isso que a gente se gosta, porque acho que a gente é muito parecido, né? E obrigada, viu? Deixa eu te contar uma coisa. A DPG é uma prestadora de serviço. Empresa de serviço sem erro, esquece, não existe. Você sabe a característica que eu vejo na DPG, e por isso que eu sou um advogado da marca, que vocês estão sempre em constante evolução. E toda vez que eu te posiciono e falo assim, olha, Marta, olha isso aqui. Você fala assim, Manuel, eu vou criar um processo e eu vou corrigir isso aqui. Isso e a aí. gente sente que vocês estão em constante evolução. Isso é o diferencial no atendimento de vocês. Obrigada. E é sempre, ontem mesmo o cliente me deu um feedback, né, sobre retorno e tal. Aí eu fui caçar no processo, peguei o cara, o Caio do processo, Caio, faz isso aqui pra mim. Aí a gente descobriu um gap no processo, falei, tá vendo? Ó, vamos. E já combinei que toda semana a gente vai sentar para rever processo, olhar processo. Mas é isso. Obrigada, Manuel. Eu que agradeço, Marta. Foi ótimo. E você que ficou até aqui. Manuel, fala a tua rede social. Quem quiser te seguir, fala as tuas redes sociais. A gente vai colocar aqui. Como Instagram. Que encontra o Manuel? manuelneto.j, lá no Instagram. Pronto. Lá tem todas as outras. Nós vamos colocar aqui a rede social dele. Obrigada. E você que ficou até agora assistindo esse podcast, curte, compartilha, manda lá para os seus amigos. Quanto mais informação você compartilha, mais você cresce. E você que não gostou, manda para os inimigos. Afinal, coisa ruim vai para os inimigos mesmo, tá bom? Beijo, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.